não posso ter cortina na minha casa porque o meu gato simplesmente desfia tudo. O meu sofá vive arranhado, o meu tapete está sempre cheio de pelo e a minha casa vive com cheiro de xixi. Essas são algumas das reclamações que eu mais escuto quando o assunto é decoração com pet. E talvez tu também ache que para ter uma casa com bichinho é necessário abrir mão da elegância, da beleza, da decoração de uma forma geral. Mas não precisa. Hoje eu quero te mostrar soluções que realmente funcionam para conviver com cachorro e gato sem transformar a tua casa em um lugar difícil de limpar, cheio de pelos, arranhões e itens destruídos. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Antes de começar, preciso te contar uma coisa que talvez tu não saiba sobre mim. Antes da arquitetura, eu trabalhei durante anos no mercado pet. Eu fiz diversos cursos, ganhei vários concursos de tosa e passei boa parte da minha vida trabalhando com animais. Aos 17 anos, ali quase completando 18, eu abri a minha própria pet shop em um bairro nobre aqui de Porto Alegre e permaneci durante muitos anos à frente desse negócio. Eu sempre fui completamente apaixonada por essa área. Inclusive, eu cresci, passei a metade da minha vida achando que eu ia ser veterinária de animais silvestres. Depois a arquitetura acabou entrando na minha vida e eu decidi migrar de área, mas o fato é que eu nunca deixei esse universo de lado porque é algo que eu realmente amo. Então hoje eu quero unir esses dois lados, né? A visão de arquiteta, de dona de pet e de alguém que conhece muito bem como esse mercado funciona na vida real. Porque, gente, uma coisa é tu olhar uma casa bonita, bem decorada, e outra é viver nela com um cachorro que solta pelo, que baba no sofá, com um gato que sobe por tudo, com brinquedo espalhado, pote de água verde e limão. É óbvio que dá sim pra gente ter uma casa bonita no meio de tudo isso, óbvio que sim, mas a gente precisa aprender a fazer escolhas intencionais. E nós já vamos começar pelo chão, pelo piso. Pode até não parecer, tá? Mas o piso influencia demais na rotina do pet. E eu sei que talvez tu esteja assistindo esse vídeo pensando: ai, Fernanda, mas eu já moro aqui, eu não vou trocar o piso da minha casa inteira por causa do cachorro. E tudo bem, eu concordo contigo, não é pra sair quebrando a casa inteira. Mas se tu está em etapa de obra, de reforma, se tu está construindo ou se tu tem liberdade para escolher o teu revestimento, vale a pena pensar nisso antes de decidir algo só pela estética. Porque, por exemplo, porcelanato polido é ótimo, né? Lindo, maravilhoso, super elegante, sofisticado. Mas para casa com pet, principalmente para cachorro, eu acho uma escolha bem complicada, tá? Ele é muito escorregadio e isso pesa bastante para o cachorro, principalmente aquele cachorro ativo que corre pela casa, ou então aqueles filhotões meio desengonçados, né, que ainda não tem totalmente definida a coordenação motora, ou então para os idosos mesmo, né, os cães velhinhos, porque eles já têm alguma sensibilidade nas articulações. E isso, gente, não é só uma questão de conforto. Um cachorro que vive escorregando pela casa, ele passa a ficar inseguro para circular, sabe? Ele começa a andar mais tenso e acaba se movimentando de um jeito menos confortável. E isso vai impactar na saúde dele lá na frente. Além disso, o porcelanato polido, gente, ele mostra tudo. Tudo. Pelo, marca de pata, poeira, respingo d'água assim perto do pote, principalmente quando bate a luz natural. Aí, meu amigo, é quase um outro universo, um universo paralelo, e a coisa que tu nunca nem imaginou que ia estar ali, tu enxerga naquele piso. E eu tenho porcelanato polido em casa, por isso que eu tô te dizendo, tá? Eu sei o quanto isso impacta na rotina com o Hashi. É lindo? É, mas exige muita manutenção. O laminado é outro piso também que merece atenção, tá? Ele é bonito, ele é aconchegante, mas eu sempre penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de indicar para quem tem pet. Primeiro, por causa da acústica, né? Ele fica fazendo toque, 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 toque com as unhas e isso pode incomodar demais, principalmente à noite quando a casa fica em silêncio. E não é só pelo barulho, tá? Alguns cãezinhos, eles também escorregam bastante nesses laminados porque eles tendem a ser mais lisos, então é algo ruim. E outra coisa é a questão da umidade. Se tu derrama a água do pote, se teu pet faz xixi, se ele entra molhado depois do passeio e o líquido infiltra nas emendas do teu piso,
pode causar estufamento, principalmente nas bordinhas, sabe? E aí não fica legal. Não quer dizer que seja proibido, tá? Mas tu precisa escolher um laminado de boa qualidade, precisa ser muito bem instalado e é um piso que exige que tu tenha uma atenção especial, assim, uma atenção maior em relação a essa questão da água, tá? Em relação dos líquidos. Para quem tá em obra, eu gosto muito de indicar o porcelanato acetinado, porque ele continua sendo bonito, ele é elegante, ele é resistente, ele é fácil de limpar e não tem aquela superfície tão escorregadia quanto o piso polido, tá? É um meio termo, assim, um meio termo muito bom, que funciona bem, porque funciona visualmente e também funciona na questão da praticidade, né, na vida real. Outra opção excelente é o vinílico, principalmente o vinílico colado, tá? Ele tem uma acústica muito melhor, ele reduz demais o barulho das patinhas, né, da unha, é muito mais confortável e ele costuma também deixar a casa agradável para o inverno, porque ele não é um piso gelado, assim como o porcelanato. Alguns gatinhos arranham o vinílico, tá? Alguns gatinhos arranham. Mas mesmo assim, ele é muito mais resistente e é mais adequado que o laminado, mesmo tendo essa questão de atrair alguns gatinhos. Agora, se tu, assim como eu, mora em uma casa que tem piso escorregadio e não pode mudar, existem algumas coisas super simples que vão te ajudar bastante em relação a isso. A primeira é manter sempre os pelinhos entre os coxins das patinhas aparados. Sabe aqueles pelinhos que crescem ao redor das almofadinhas? Pois é, esses pelinhos em contato com o piso liso funcionam quase como se fosse uma meia, porque elas diminuem a aderência entre a patinha e o piso e isso faz com que o teu cachorro deslize muito mais. Então só de manter essa região aparadinha já melhora demais na estabilidade do bichinho. Outra coisa muito importante é observar as unhas, tá? Se a unha do teu bichinho tá muito comprida, ela também vai diminuir a aderência com o piso. E mais do que isso, né? A longo prazo, vai alterando a forma como o teu bichinho coloca a patinha no chão e cria problema para eles, tá? A longo prazo isso é bem ruim. E claro, né, que tu também pode apelar para eles, os meus queridinhos, os tapetes, tá? E não, tu não precisa encher a casa inteira de tapete, cobrir o piso inteiro para não ter problemas com o teu bichinho. Não é isso. O ideal é que tu crie pontos de aderência em locais estratégicos, por exemplo, perto do sofá, nos corredores, onde ele costuma correr, onde ele costuma brincar, perto dos móveis, onde ele desce e sobe, tá? Só que assim, a gente sabe que não é qualquer tapete que funciona em um ambiente que tem pet, né? A gente precisa escolher com critérios. E muita gente, eu vejo muita gente fazer isso, adota um bichinho e simplesmente decide tirar todos os tapetes da casa porque pensa que vai acumular pelo, que vai ter cheiro ruim, que vai dar trabalho, que vai ficar sempre sujo. Mas eu sinceramente não acho que a solução seja viver em uma casa fria, sem textura, completamente sem tapete. O segredo é escolher bem, né? O que eu evitaria? Eu evitaria assim a todo custo. São os tapetes peludos, aqueles tapetes felpudos com bastante volume, porque eles sim funcionam como uma esponja de sujeira. Os pelos, eles grudam tudo, é impressionante. Tudo, tudo, tudo. É petisco, é sujeira, é poeira, vai tudo acumulando ali. E o pior, acumula na base. Então, se o teu cachorro fizer xixi ou passar mal ali, vai ser muito difícil de limpar, assim, quase que 100% impossível, tá? Porque vai tudo pra base do tapete e tu não consegue chegar ali. Às vezes tu nem vê, às vezes tu nem vê porque tá muito lá no fundo. Eu também teria um cuidado redobrado com tapetes de fibras naturais rústicas, por exemplo, sisal, juta, palha, porque são extremamente absorventes. Se o teu cachorro fizer um xixi uma única vez num tapete de sisal, por exemplo, já era. Já era, porque a fibra absorve tudo. E depois, gente, que depois que entranha, é muito difícil de eliminar o cheiro. Além disso, dependendo do tipo de textura, pode incomodar a patinha, tá? Eu já vi cachorro machucar toda essa região entre os dedinhos porque ele ficava correndo e brincando em um tapete com a fibra muito áspera. Então, eu acho que também vale a pena tomar esse cuidado, né? Cuidar esse pequeno detalhe. Para mim, os melhores tapetes para casa com pet são os de polipropileno. Não adianta. Hoje existem opções lindas, maravilhosas, tem modelo que imita o linho, o sisal, o algodão, são assim maravilhosos, tem diversas cores, diversas padronagens, eu adoro.
E o bom dele é que eles não absorvem a sujeira com tanta facilidade, né, tu consegue agir antes que o acidente penetre completamente na fibra, porque ele não tem essa capacidade tão grande de absorção. Outra opção muito boa são os tapetes de nylon, mas com pelo baixo. Tem que ser com pelo baixo, tá. Eles funcionam muito bem, porque eles trazem aquela sensação de aconchego, eles são tapetes que têm aquela maciez, mas como o pelo é curto e não tem aquelas alças aparentes, a unha do cachorro, a unha do gato, ela não enrosca ali com tanta facilidade, então é legal. E eu gosto também porque eles costumam ser mais pesados, mais estruturados, então eles não ficam deslizando pelo ambiente toda vez que o teu cachorro sai correndo. Então isso é uma coisa que a gente também precisa tomar cuidado, né. Outro tipo de tapete que eu gosto muito são os tapetes de algodão. Na minha opinião, ele não se adequa tão bem assim em todas as situações, porque ele ainda exige um pouco mais de manutenção que o polipropileno, porque ele tem a fibra mais porosa. Mas em locais onde, por exemplo, o teu bichinho não come, ele não brinca com petiscos ou então ele não tem um histórico de xixis frequentes, pode ser uma excelente opção. Principalmente porque a maioria dos modelos aceita a lavagem à máquina. Então, escapou um xixizinho, aconteceu um acidente, enrola o tapete e joga na máquina, maravilhoso, né. Tu só precisa tomar cuidado para colocar uma manta antiderrapante por baixo, porque o tapete de algodão ele desliza demais, e tapete deslizando é perigoso para o teu pet e para ti, então toma cuidado com isso. E para quem tem gato, o raciocínio é o mesmo, tá, é bem parecido. Mas a gente tem uma atençãozinha extra à textura, porque o gato ele gosta de afiar a unha, né, gente, então faz parte do comportamento dele. Então quando tu coloca um tapete rústico de trama muito aberta, um sisal, uma juta ou que tem um tecido com relevo, onde a unha dele consegue agarrar, tu tá praticamente oferecendo um arranhador gigante no meio da tua sala. Por isso, o tapete de polipropileno e de nylon, de pelo curto, costumam funcionar muito bem para gatinhos também, tá? Porque a unha dele, ele vai passar ali com mais facilidade. Então, ele não vai encontrar onde travar, e aí o gato, quando a unha não trava, tende a perder o interesse. Então, também é uma ótima opção tanto para gatinhos quanto para cachorrinhos. E já que nós estamos falando em arranhar, vamos subir para os estofados e para os tecidos da casa? Porque eu não sei o que acontece, mas incrivelmente o lugar favorito dos pets costuma ser o sofá. E não, tu não precisa comprar uma manta gigantesca, improvisada, que cobre todo o teu móvel só para proteger o teu estofado. O segredo, na verdade, está na escolha do tecido. Se tu tem gatinho, como eu falei, o ideal é evitar tramas abertas. Isso significa que o linho e o buclé, que são os tecidos que estão em alta, que todo mundo tá desejando, não são adequados, tá? Porque a trama é aberta, ele consegue enfiar a unha e quando o gato enfia a unha, quando ele descobre que dá pra puxar ali, acabou, já vira um arranhador gigante no meio da sala também, tá? Então, eu tomaria bastante cuidado com esse tipo de tecido e também com couro sintético e couro natural. O couro natural, ele é mais sensível, a unha do gato é muito fininha, então acaba criando microfuros, microfurinhos permanentes. O gato, coitadinho, ele nem tá a fim de arranhar aquele sofá, não é de propósito, mas só o fato dele andar pelo sofá, pular e apoiar a pata, já vai criando essas marquinhas que a longo prazo vão se abrindo. O couro sintético eu sei que é muito recomendado, e sinceramente, no começo parece ser uma escolha segura, mas não é. Por quê? Se tu tem um gatinho, acontece a mesma coisa com o couro natural, que o couro natural. Se tu tem um cachorro que corre, que pula, que usa o sofá, com o tempo essas microfissuras vão se abrindo e vai escamando o sofá inteiro. Então, a longo prazo, não é uma escolha inteligente, não é uma escolha que vale a pena. No geral, os melhores tecidos para estofados são os tecidos que são compactos, que a gente chama, aqueles que têm a trama bem fechadinha. Estão entre eles o suede, a lona de algodão, a sarja, alguns tecidos impermeáveis e também alguns tecidos que nós já temos no mercado que são específicos para pets. Só que, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O suede, por exemplo, é um tecido extremamente macio, tem a trama bem fechadinha, o que dificulta a arranhadura do gato, mas é um tecido que absorve muito pelo, ele acumula, gruda tudo. Então, se o teu gatinho, se o teu cachorrinho solta muito pelo, saiba que eles vão ficar todos à mostra no teu sofá. Então, tu vai ter que lidar com uma manutenção mais frequente, tá? A gente tem também a sarja e a lona de algodão, que são
excelentes opções, inclusive para quem está em busca de um tecido bom para fazer uma capa sob medida, que é ótimo também, porque dá para tirar, dá para lavar, eu adoro. A gente tem o Aquablock, que pode ser uma alternativa muito interessante para capa, tá? Ela é utilizada muito para uso intenso, porque é um tecido muito resistente, tem a trama bem fechada, muito fechada mesmo, tanto que é utilizada em áreas externas, mas o porém dela é que costuma ser um tecido muito duro, não é tão confortável para um sofá principal, mas pode ser a tua salvação caso o teu pet esteja determinado a destruir o teu sofá, que o Aquablock é muito resistente. E existem esses tecidos que são próprios para pet, né, que tem uma tecnologia que dificulta a penetração de líquido e também tem uma camada protetora que não deixa a unha do gatinho chegar na espuma, então faz com que o teu sofá dure muito mais. Mas eles não são tão comuns, então não é todo lugar que trabalha com esse tipo de tecido, e quando trabalha costuma, lógico, ser um pouco mais caro. E se tu não pode mudar o teu estofado, uma solução que eu gosto bastante são aquelas capinhas que são específicas para o cantinho do sofá onde o bichinho gosta de ficar, sabe? Eu não sei se tu já viu, é uma espécie de capinha acolchoada, assim, é quase como se fosse uma caminha que tu coloca exatamente no lugar que ele gosta de deitar. Porque tem isso também, né, gente? Normalmente o bichinho tem o lado favorito do sofá, então essas capinhas são muito boas, porque tu coloca já só naquele cantinho, tu não precisa cobrir o teu móvel inteiro. A minha mãe tem e funciona muito bem, porque protege o sofá onde precisa ser protegido, né, então é muito legal também porque tu pode tirar e botar para lavar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu acho que é uma coisa muito simples, mas que realmente ajuda na rotina. E assim, gente, independentemente do tecido que tu escolher, eu recomendo sempre a impermeabilização profissional. Não vai salvar o teu sofá, né? Não vai tornar o teu sofá indestrutível, mas ajuda bastante, principalmente para evitar que os líquidos e os odores penetrem na espuma, que é o principal problema, que é o mais difícil de tirar. Falando nisso, se o teu bichinho faz xixi no estofado, no tapete ou em algum canto específico da casa, tenha sempre um limpador enzimático. Essa dica vale ouro, então já anota aí para não esquecer, porque é assim, salvadora de vidas, tá? E não é publi, é uma dica real. O que que acontece? O desinfetante normal, o cloro, aqueles produtos mais perfumados, eles podem até deixar um cheiro de limpeza para nós, mas eles não resolvem o resíduo da urina da forma que a gente precisa, porque o faro do cachorro e do gatinho é muito mais apurado que o nosso. Então, às vezes, a gente acha que limpou, né? A gente sente que tá limpo, mas para o bichinho continua não estando, ele continua reconhecendo aquele lugar como um ponto onde ele já fez xixi antes. Isso significa o quê? Que ele volta sempre ali e faz mais xixi. Então, o limpador enzimático, ele ajuda demais porque ele quebra essas moléculas orgânicas para o bichinho, que mantém o cheiro para eles. Então, limpa mesmo, é a única coisa que limpa mesmo, tá? E o melhor é que ele não só mascara o cheiro, ele realmente elimina. O Hashi, ele não faz xixi em casa, ele não faz xixi dentro de casa nunca. Mas ele é macho, né, gente? E quando a gente viaja, ele tende a querer marcar território. Então eu sempre levo comigo um Enzimac, porque pra mim é o padrão ouro do mercado, assim, é o que funciona. Tá aqui ele, ó. É um dos produtos que eu compro sem pensar duas vezes, porque eu sei que realmente funciona. Eu sempre tenho um desses em casa. Tem a versão para gatos, tá, que é um pouco diferente. Ela é mais concentrada, porque a urina felina, ela costuma ter um odor mais forte. Então presta atenção na versão certa, tá, para resolver o teu caso. Ah, e assim, para usar no sofá, no tapete, tu precisa lembrar que a urina ela não fica só na superfície. Se o teu cachorro fez xixi no sofá, aquilo pode ter descido e estar na espuma. Então, primeiro de tudo, bota um paninho ali, um papel, sem esfregar para absorver e depois aplica muito, 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 muito produto para que ele possa chegar mais ou menos na profundidade que a urina chegou, para deixar bem limpinho. E aí deixa secar naturalmente. No piso também, tá? Funciona para piso, principalmente piso que tem rejunte, porque o rejunte é poroso, ele absorve o cheiro. E muitas vezes a gente esquece disso, passa o pano e acha que limpou e o cachorro continua fazendo xixi no mesmo lugar. Então, eu adoro esse produto, eu sempre tenho em casa, eu recomendo para todo mundo. Então, se tu tem pet e tem esse problema, testa esse produtinho aqui.
Agora vamos falar de cortinas, porque eu sei que essa é uma dor muito grande, né. Então se o teu gato, ele vê a tua cortina como um equipamento de escalada, eu não vou vir aqui fingir que existe um tecido milagroso que vai resolver tudo, porque não existe. Cortina de tecido balançando, principalmente quando ela vai até o chão, ela vira assim um parque de diversões enorme para o teu gato. Tu até pode usar uma cortina de poliéster que é mais resistente, mas sinceramente, se o teu gato realmente sobe na cortina, eu pensaria em trocar por persiana. Persiana rolô, por exemplo, é uma das melhores opções, porque ela é muito prática. Ela fica bem rente ao vidro, ela não tem aquele balanço que chama a atenção do gatinho e é muito fácil de limpar. Além disso, ela é super versátil, ela funciona muito bem em diversos estilos de decoração. Vou te falar que em muitos projetos ela fica até mais elegante, porque ela é visualmente mais limpa do que uma cortina tradicional, então fica bem legal. Inclusive é a cortina que eu tenho aqui na sala da minha casa. Agora, uma coisa que a gente precisa aceitar é que os pets fazem parte da nossa casa. Então nós vamos ter que lidar com caminha, com potinho, com brinquedo, com tapete higiênico, com arranhador no meio da casa, porque isso faz parte do pacote. E eu sei que muitas vezes esses acessórios que são vendidos no mercado pet não são exatamente os mais bonitos do mundo, né? É aquela explosão de cor, é patinha estampada, é ursinho desenhado, é plástico verde-limão, azul royal, rosa choque, é uma coisa maravilhosa. Mas, gente, a gente precisa lembrar que existe o livre-arbítrio e que tu não é obrigado a colocar na tua casa esse tipo de coisa, tu não é obrigado a colocar uma caminha rosa pink no meio da sala, né? A própria caminha, por exemplo, ela precisa ser tratada como um móvel complementar, porque ela ocupa um espaço visual no teu ambiente. Então, tu precisa escolher como tu escolheria qualquer outro item de decoração. Em vez de comprar aquela caminha com estampa de patinho, de ossinho, né, com aquela cor vibrante, procura uma lisa, com uma cor mais neutra, que converse com a paleta do teu ambiente. A do haste que fica na sala e a que fica no escritório, por exemplo, são de madeira frejó, são camas discretas. A do quarto é um iglu de cor sólida, uma cor única. As mantinhas dele também, eu sempre compro as mantinhas de bebê. Não as de cachorro, porque normalmente elas têm cores mais bonitas, elas têm acabamentos mais delicados, né, não vem com osso, com patinha, com desenho de cachorro estampado, fica mais bonito no ambiente. Para ele é a mesma coisa, é confortável igual, mas eu adiciono beleza na minha casa, não coloco uma coisa que vai destoar demais. Outra coisa que vale muito a pena é investir em caminhas e colchonetes com capas removíveis, né, tu pode ter ali 2 capas e alternando, por exemplo, enquanto uma tá lavando, a outra está em uso. Isso faz diferença para manter a casa com uma aparência limpa, com uma aparência organizada, sem ter sido rasgado, sem ter sido manchado. Tu consegue ter uma manutenção mais eficaz. E a mesma lógica serve para os potinhos de ração e de água. Quase tudo no mercado tradicional é de plástico colorido. Tem um monte de informação, né? Um monte de desenho, é uma mistura braba. Só que tu não precisa ficar restrito a isso. O hash, por exemplo, ele tem mais de um potinho de água, tá? Ele tem o de comida e de água que fica na cozinha e ele tem um pote de água no quarto, porque ele costuma beber água de madrugada. Ele é mimado? Ele é mimado, gente, mas foi a solução que eu encontrei para ele beber mais água, porque ele não estava bebendo água o suficiente. Hoje, os potinhos dele são de frejó e cerâmica, mas antes ele usava tigelas que eu comprei na Zara Home, de humano mesmo. Então, para de olhar só para o mercado pet, olha um pouquinho fora também, né? Procura tigela de cerâmica, de porcelana, de inox. Eu prefiro cerâmica e porcelana porque elas são mais pesadas, então são mais seguras. O pet não sai por aí arrastando pote de comida pela casa e visualmente ficam muito mais bonitas, são muito mais higiênicas também. E para integrar ainda mais os potes no ambiente, eu te aconselho a colocar uma bandejinha ou então um joguinho americano impermeável. Fica muito bonito e delimita visualmente o espaço, sabe? Além de proteger o piso, ele faz com que os potes pareçam uma escolha intencional, uma escolha que foi pensada para aquele ambiente e não só uma coisa que tu colocou ali de qualquer jeito, sabe? Mostra um cuidado maior, eu acho que fica bem legal. A mesma coisa vale para os brinquedos. Tem aqui, ó. Para guardar os brinquedos, tu pode usar um cesto decorativo que combine com a decoração da tua casa e não com o pet. Esse aqui do hash, por exemplo, ele fica na sala, ó. Então, eu escolhi um cesto de palha
porque traz textura, já agrega na minha decoração, ó, e funciona muito bem. Mas funciona bem com o hashi, tá? A escolha do material, ele precisa levar em consideração o comportamento do teu bichinho. Se tu tem um gato, a palha, essa aqui provavelmente não vai funcionar. O mesmo se tu tiver um filhotinho ou um cachorro que gosta de roer, que gosta de destruir as coisas, porque pode roer a borda, pode engolir e pode, daí não fica legal, tá? Então nesses casos eu gosto de cestos de corda, de algodão, algodão trançado, bem bonito, de feltro, de lona, ou então caixas organizadoras de tecido mesmo, sabe? Elas têm o mesmo peso visual, deixa o teu ambiente bonito e é mais seguro. Dependendo do perfil do teu pet, tu pode utilizar até cestos aramados de metal, que ficam muito bonitos. Eu usei recentemente num projeto, ficou bem legal. Principalmente se a tua casa tem um estilo mais industrial, mais rústico ou mais contemporâneo, aí fica maravilhoso, tá? Para manter o cesto de palha e de algodão limpo, uma coisa muito simples que ajuda bastante é colocar um tecido de saquinho como forro e tirar. Uma vez por semana tu tira e lava o forro da máquina, tá? Isso vai proteger o cesto da umidade e da saliva e também da sujeira que vem junto com os brinquedinhos, tá? Eu sempre lavo uma vez por semana junto com os brinquedos também. Eu faço uma manutenção geral em todas as coisinhas dele. Agora, vamos entrar no assunto mais crítico de todos, que é o banheiro pet. Sabe, como que tu faz para ter aquele tapete higiênico azul e branco no meio da casa sem sentir que ele domina todo o teu espaço, que ele estraga a tua decoração? A minha sugestão sincera é migrar para os tapetes laváveis, porque hoje existem modelos muito bonitos, com cores neutras, com estampas bem legais. Então tu coloca no ambiente e fica parecendo até um tapete decorativo mesmo, isso ajuda muito na decoração. Tu pode escolher, por exemplo, uma cor mais próxima do teu piso, acho que fica bem legal, desde que ela não seja muito escura, tá? O tapete higiênico, ele não pode dificultar a visualização da urina, porque a estética da nossa casa é importante, mas a saúde do nosso pet vem sempre antes. Se tu tá reformando ou tá fazendo teu projeto de marcenaria, tu pode esconder o banheiro do teu pet em um móvel. Pode ser na área de serviço, na cozinha, até um aparador. Fica legal, a gente já fez aqui no escritório também. Então tu faz um armário com uma abertura na parte inferior que o teu bichinho consegue entrar. Por fora ele fica parecendo um móvel normal, mas daí dentro fica o tapetinho higiênico ou a caixa de areia. Gato, inclusive, adora, né, que a caixinha fica escondidinha. Então fica bem legal. Tu só precisa pensar na ventilação e na limpeza, porque são fatores importantes. Outra coisa muito importante que eu não vejo ninguém falando é em relação à zona do rabo. Já ouviu falar disso? Os cães médios e grandes, eles têm a famosa zona do rabo. Mesa de centro baixa é o lugar perfeito para ser atingido pela zona do rabo. Então tu não pode deixar ali decoração muito frágil, né? Qualquer coisa que possa cair com uma simples abanada mais empolgada de rabo. Porque se tu não reparou, principalmente a mesa de centro, ela fica bem na alturinha do rabinho deles. Então, o ideal é decorar esse espaço com bandejas, com livros, com objetos mais baixos, né, mais pesados. Os gatos também têm a zona do pulo, então eles vão subir no teu rack, eles vão subir na estante, no aparador, na prateleira, faz parte. Então, em vez de colocar algo frágil exatamente no lugar que ele gosta de pular, adapta a tua composição, deixa uma das extremidades do móvel mais livre para que ele possa pular, para que ele possa utilizar, e fixa as peças mais leves com fitas invisíveis de silicone que ajudam bastante. E se tu tiver oportunidade, vale a pena também incluir os gatinhos na marcenaria, sabe? Fazer percurso para ele se divertir. Eu acho isso bem legal e existem formas ótimas e super discretas de fazer. Tu não precisa transformar a tua casa em uma fortaleza de gatos, mas tu também precisa levar em consideração quem vive nela. Então faz sentido decorar também pensando nos gatinhos. E agora, a minha última dica: invista em um bom aspirador. Só Deus sabe como foi a minha luta até encontrar um aspirador que realmente desse conta dos pelos do meu cachorro. Eu testei vários, eu gastei muito dinheiro em aspirador que prometia muito e fazia pouco. O Hashi é um Shiba.
ele tem muito subpelo. Quem tem cachorro com esse tipo de pelagem sabe muito bem. Tu aspira a casa, meia hora depois parece que ninguém limpou nada, tá tudo cheio de pelo. Eu uso o robô aspirador para manutenção diária do meu piso, ajuda bastante, mas ele sozinho não resolve, porque o pelo, gente, ele não fica só no chão, ele vai pro sofá, vai pra almofada, vai pra caminha, entra embaixo da cama, fica nos cantos. Ai, é um horror, vai pra tudo. Eu comprei um aspirador chamado Arno Force Flex e ele mudou demais a minha rotina. Eu escolhi ele porque ele dobra, ele é flexível, então ele ajuda muito a limpar os móveis, né, embaixo da cama, embaixo do móvel suspenso. É ótimo. Eu escolhi ele porque ele não tem fio, porque ele pode ser usado como aspirador de mão também, e a versão que eu comprei, ela vem com uma escovinha própria justamente para aspirar as caminhas dos pets e o sofá e tudo mais, assim, vem bem completo. Eu tô adorando. Eu vou dizer para vocês que foi o melhor que eu testei até agora. Funcionou muito bem para minha casa e para o tipo de pelo do Hashi, que é um pelinho bem difícil de manter tudo limpinho. Eu vou deixar o link aqui no YouTube Shopping também, caso tu também esteja procurando um aspirador que realmente ajude na tua rotina, porque sinceramente a minha luta foi árdua. E viver com pet é isso, né, gente? Viver com pet não significa abrir mão da beleza da tua casa, mas significa pensar a casa de um jeito um pouco mais realista, porque eles fazem parte da casa, da rotina, da família, e no fim é tu que escolhe. É tu que continua tendo poder de escolha. Tu não precisa aceitar que a tua sala tem um pote verde-limão, uma caminha estampada de patinho, uma manta de osso desenhado, só porque tu tem cachorro. Tu pode escolher os itens que são mais bonitos, que são mais adequados, que combinam mais com a tua decoração, né. Tu pode comprar no teu pensando no teu pet, mas também no teu ambiente, no ambiente em que tu quer viver. Uma casa com pet, ela não precisa parecer improvisada de jeito nenhum. E se esse vídeo fez sentido pra ti, não esquece de deixar o like e me contar aqui nos comentários quem é o teu pet. Me conta aqui quem é o teu pet que eu vou amar saber. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.